Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série Mulheres. Hoje estamos recebendo aqui uma mulher global, super diferenciada. Vocês vão adorar conhecer a história delas. Graziele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, querida. Obrigada. Conta um pouquinho para as pessoas conhecerem você, da onde vem a tua história, como é que você construiu uma trajetória para ter uma posição tão alta, sendo tão jovem, né, num cargo tão impactante. Bom, primeiro, de novo, obrigada pelo convite e principalmente pela oportunidade de poder falar, não só para mulheres, mas para todas as pessoas que buscam uma carreira na área que eu trabalho hoje, que é Relações Institucionais, como também uma carreira internacional. Bom, eu sou administradora de empresas e eu fui criada em Brasília. E a coisa que eu mais queria era trabalhar em empresa. Então eu falei, eu tenho que morar em São Paulo, estudar em São Paulo e trabalhar e estudar administração de empresas. Então foi por aí que eu fui escolher minha carreira. Terminei meu curso e falei, bom, e agora, né? Aí eu resolvi para a área de marketing. Já casei com as minhas, já tinha filho, então foi um início de carreira diferente da maioria das mulheres da minha geração que esperavam construir carreira para depois ter filho. Eu fui tendo as filhas logo no começo, né? E a minha carreira, então, comecei no marketing, mas eu nunca me achei, sabe? Quando você faz um negócio, mas assim, não é um negócio que brilha os seus olhos, e quando as coisas não brilham, você também não tem o sucesso que você merece ou que você gostaria de ter, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos atrás, eu era gerente de marketing de uma empresa de logística, imagine, trabalhei em tudo que é setor, né? E eu acho que isso é muito legal, acho que esse ponto de trabalhar em vários setores agrega muito para a minha experiência hoje. Além de logística, quais foram os outros? Eu trabalhei em logística, em farmacêutica, em bens de consumo, então foram vários setores diferentes e eu sou uma generalista, acho que isso é legal falar num canal de RH, né? Eu sou uma generalista e eu me lembro quando eu estava lá ainda nos idos de marketing e eu fui conversar com uma headhunter, ela falou para mim assim, olha, você é muito generalista, isso é ruim. E eu tinha que ser uma especialista. Você tem que conhecer algum tema e dominar profundidade. Alguma coisa. E eu falei, mas eu sempre fui antenada nas coisas, gostava de saber de política, de economia, um pouquinho de tecnologia, não sou nada high-tech, mas assim, entender do que está passando no mundo, o consumidor, o governo, a sociedade, a imprensa, e eu não sabia muito bem o que fazer com isso. Acabei no marketing, mas não era lá. E qual foi teu momento ahá? O meu momento ahá, eu era essa gerente de marketing numa empresa de logística, quando há 15 anos atrás começou a ser discutido o marco regulatório do transporte de carga. Nossa! Que era uma coisa super impactante para o meu setor. E eu fazia o quê? Gerente de marketing, fazia venda, lançamento de produtos, eventos, essas coisas. E o meu chefe na época falou assim, olha, vai ter uma discussão sobre isso lá na associação de classe? E vai lá ver o que acontece. Mas assim, no maior espírito de, vai que tem alguma venda, alguma coisa que você possa rentabilizar para a empresa. E eu fui, e eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Que legal. É isso. É isso que, o que você gostou? Essa conversa com o setor, defender um ponto de vista, ir para Brasília, advogar pela nossa causa, digamos assim, né? Como eu tive essa vivência de Brasília, eu acho que isso na hora fez um clique para mim que eu falei, é isso. Que legal. Assim, é uma forma de mudar o mundo do ponto de vista empresarial, que quando você está às vezes da empresa, você fica, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo no Brasil, como que você faz para mudar? Então essa foi uma forma que eu achei de me engajar na transformação de um setor, mas que poderia acontecer, transformar outras coisas, quiçá o Brasil, né? Eu costumo dizer quando o pessoal, pro meu time mais jovem, assim, eu falo, o que você faz? Eu falo, a gente muda o mundo, porque a gente está aí para ajudar a fazer, com que, no meu caso atual, que eu trabalho com alimentos, que mais pessoas tenham acesso ao alimento, que as pessoas tenham acesso, as comunidades floresçam, que as pessoas possam ter crescimento profissional. Então, nesse momento que eu falei, o ahá, eu fazia MBA em marketing, gerente de marketing, filho pequeno, e como tem que ter um pouco de sorte na vida, nesse grupo de MBA eu tinha uma colega que a gente fazia aquele grupo de entrega de trabalho final, TCC, né? E aí ela disse assim, olha, tá tendo um processo seletivo na empresa X, mas eu não quero ir. Aí eu falava, ai meu Deus, pelo amor de Deus, e aí ela disse assim, você não quer ir? Eu falei, olha, eu não tenho experiência nenhuma. Era para uma área de relações institucionais, de uma grande empresa brasileira, uma vaga de gerente na época. E eu falei, olha, eu não tenho experiência nenhuma, mas
né? Vamos lá, essa coisa de mulher de que a gente às vezes não acredita no nosso poder. Mas eu não tô gabaritada. Aquela questão da síndrome da impostora, né? Eu acho que não tô pronta ainda, eu acho que não tenho todas as competências. Mas que bacana, porque aqui você está trazendo um dado, né, na nossa entrevista, que você, mesmo sabendo que de repente não tivesse todas as competências, os requisitos, você foi. Então você venceu essa síndrome da impostora. E eu acho que uma coisa que eu refleti muito depois é não ter escolha. Em que sentido? Eu tinha filho pequeno para cuidar e para sustentar. E para isso eu deveria sair atrás do meu crescimento profissional, inclusive o financeiro. E aí, como aquele negócio brilhou demais, eu lembro que eu falava assim, gente, esse negócio é para ser 5% do meu tempo, esse trabalho, digamos, setorial, virou 95% do meu interesse. Eu acho que também um pouco que a gente tem que usar durante a carreira da gente é a sensibilidade, a intuição, o nome que você quiser dar para isso, de ver que naquela luz ali é o caminho. E aonde você acha que foi essa mistura de interesse que você teve, mas também de muita habilidade, né? Embora você tenha feito administração, não relações institucionais, ou mesmo direito, a tua capacidade de influenciar é muito grande, né? Porque nesse movimento que você fez de olhar para um setor, né? Tem muito impacto. Eu acho que tem a ver com algumas competências, digamos, que eu tenho, mas tem a ver também com o caminho que eu vi, porque isso faz mais ou menos uns 15 anos. A profissão de relações institucionais, relações governamentais, a gente chama de RIG, que é a abreviatura que a gente usa hoje. Relações institucionais e governamentais. Ela era ainda muito diferente do que é hoje. Em que sentido? Na maioria das pessoas eram ou advogados, então que pegavam uma parte regulatória, ou jornalistas que fizeram migração, porque ele começa como jornalista, vai para comunicação corporativa, aí vai cuidar de relações públicas, e aí chega lá e vai fazer relações institucionais. E eu acho que é bom também falar um pouco de relações institucionais, né? Que é a gestão dos stakeholders externos, principalmente governo, associação de classe, setorial. E aí você tem, né, a opinião pública, então essa coisa que eu te falei de estar conectado com as antenas ligadas, né? Então como que eu acabei nessa área? Primeiro esse interesse de fazer uma coisa que tivesse impacto, acho que isso é uma coisa importante. Né? Eu não sou nada millennial, mas eu acho que essa coisa de ter um pouco de ter propósito, né, de ver uma coisa que tinha impacto na sociedade, foi uma coisa que me motivou muito. Né? O que a gente discutia nesse marco regulatório teve impacto na vida das empresas, dos caminhoneiros, do governo. Então, isso foi uma coisa que me brilhou os olhos, né? Uma oportunidade que eu tive. E aí, né, assim, fui para esse processo seletivo e foi interessante, essa headhunter, muito conhecida hoje em dia, e ela falou para mim assim, olha, você tem um perfil tão diferente, porque eu tinha experiência em vários setores, era de marketing, mas tinha uma experiência também na parte de estatística, em pesquisa de mercado, treinamento de equipe de venda, fiz de tudo, né? E aí ela falou assim, vou mandar você, vai, porque eu já não consegui. Testar. Não sei, né? Os que eu mandei não consegui dar certo ainda. E foi fantástico, assim. 20 dias depois eu estava nessa empresa, uma grande empresa, numa posição de gerência, sem ter experiência. Eu aprendi fazendo na prática. Na prática. Na época já tinha internet, as pessoas acham que não, mas tinha. Pesquisando, estudando, fui para fora, a empresa me ofereceu também várias possibilidades de desenvolvimento e fui aprendendo com as pessoas. Teve alguém que te inspirou? Olha, tiveram algumas pessoas muito incríveis. Posso mencionar e acredito que ela vai ficar muito feliz. Uma delas é a Donna Reineck, ela americana. Ela foi embaixatriz dos Estados Unidos no Brasil por volta do ano 2002 e depois ela saiu, ela trabalhava no Departamento de Estado americano, saiu, foi para o setor privado e ela foi diretora, vice-presidente de relações institucionais de grandes multinacionais. E eu conheci ela através de amigas em comum. E a gente quase trabalhou juntas, mas ela sempre foi para mim uma referência. Que bacana. Dessa mulher, ela foi de governo, uma experiência que eu não tive ainda, mas da iniciativa privada, uma mulher internacional que seguiu a carreira dela, a vida, filhos e tudo mais, e muito generosa. Eu acho que essa é uma coisa que eu aprendi muito com ela. Tem outras, mas eu gostaria de mencionar ela. Hoje ela é a presidente da Boeing América Latina. Olha que bacana. É uma mulher que me inspirou muito
justamente por isso. Cada vez que eu mandasse, olha, vamos marcar um almoço, queria trocar uma ideia com você, recebi uma proposta de uma outra empresa, queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Então, eu acho que essa generosidade que eu tive com ela, que eu tive com outros chefes, também, acho que é uma coisa que eu tento me lembrar sempre para poder fazer isso com as pessoas, sabe? Que bacana. Ou seja, você teve alguém que te inspirou e você procura também inspirar outras pessoas e devolver, né? Toda essa generosidade que você recebeu. Sabe aqueles convites que você recebe assim? Olha, pode tomar um café, quero trocar uma ideia. Então, claro, não posso tomar café com todo mundo que manda mensagem, mas assim, eu tento sempre porque eu sei a diferença que isso fez na minha vida. Que legal. Né? Então, já tem uma dica aqui ótima, né? Tome bons cafés, né? Boas companhias no café. Eu acho que a gente sempre decide melhor quando a gente compartilha com outras pessoas. Não quer dizer que você não tem o poder da decisão. Eu acho que essa é uma coisa importante, porque tem gente que acha, não, se eu falar com outra pessoa, é porque eu não estou certa. Não, quanto mais eu escuto, eu acho que melhor eu faço o meu julgamento para a decisão que eu vou tomar. Mas com um pouco de um cenário um pouco mais completo, né? Exatamente. Outras visões. Exatamente. Então, eu acho que as pessoas fizeram muita diferença. Eu tive muita sorte, eu tive muito esforço, mas eu tive pessoas muito incríveis que me deram a mão e que me mostraram caminhos. E até hoje, eu sempre busco... e eu não busco feedback só para cima, não. Eu busco feedback para o lado e busco feedback para baixo. Né? Tem uma coisa que eu quero saber. Você está comentando aí, né, de como foi sua carreira, como você chegou. Mas hoje você tem uma atuação global, né? E quando a gente pensa num país como o nosso, né, com a economia que a gente está vivendo, eu imagino que questões geopolíticas, além de econômicas, além, né, técnicas do negócio, façam parte do teu dia a dia. Como é que é isso? Tá num país pensando em vários, né, sendo uma mulher com várias culturas, ou seja, tem muitas questões ali a serem consideradas. Eu acho que isso vem muito vou dizer, vem até da minha infância, assim, porque eu sou filha de uma família de italianos. A questão de estudar idiomas foi uma coisa que meus pais sempre fizeram muita questão. Então eu sempre tive um interesse pelo diferente de mim. Então, que idioma você fala? Eu falo inglês, francês, italiano, espanhol e português, né? Então são as línguas mais latinas tirando o inglês. Então essa coisa de ir para um lugar e entender o que as pessoas falam, o que elas comem, como que elas pedem as coisas. Então isso sempre foi um interesse particular meu. Na carreira corporativa eu comecei liderando o time do Brasil, depois eu passei para um time Cone Sul, né, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Na última experiência que eu tive eu era responsável por América Latina, na área institucional, e agora, voltando para uma empresa brasileira com alcance global, essa oportunidade de trabalhar, e principalmente como eu estou no setor da indústria de alimentos, então o agro forte, eu costumo dizer, de 5 horas de fuso para frente, né? Então, países árabes, Ásia, África. Então, assim, a realização de um sonho. Sabe que uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente é diplomata corporativo. Ai, que bonita essa palavra! Carreira nova, diplomata corporativo. Já tinha ouvido isso? Porque a gente trabalha junto com o governo, junto com os órgãos internacionais, uma OMC, uma OMS, na Casa da Saúde, o World Economic Forum. Como que a gente avança nas pautas de relações bilaterais que também beneficiam o setor privado, que beneficia a população. Então, conta um pouquinho isso, porque, né, as pessoas pensam, não, eu vou entrar numa empresa, tenho meu cargo, tenho minhas responsabilidades, mas de repente você foi além, né? A sensação que eu tenho é que você ocupa um espaço muito facilmente e você está além, né, do teu CNPJ, digamos assim, da empresa para a qual você se reporta. E você tem uma atuação aí setorial muito impactante. E mais do que só um setor, é impactando no Brasil inteiro, principalmente pelo tema, né, que é alimentos. Você se imaginava chegando nesse ponto? Como é que é isso? Olha, acho que quando eu era criança, assim, eu queria ser executiva, eu não sabia o que isso era. Como eu morava numa cidade onde todo mundo era servidor público, a maioria das pessoas eram, eu achava aquele negócio de ser de empresa incrível. Então, eu não tinha esse alcance. Às vezes eu queria ter sido diplomata mesmo, sabe? Trabalhado, ido para o Instituto Rio Branco, estar no Itamaraty. Mas a vida não me levou para esse caminho. Me trouxe para São Paulo e eu fui para o setor privado. E eu acho que
esse é um lugar, esse é um espaço que o Brasil precisa desenvolver muito, porque a gente tem poucas empresas verdadeiramente internacionalizadas no Brasil. Então, acho que essa é uma área que vai crescer muito. Assim como os cursos de relações internacionais, assim, proliferaram nos últimos anos, para relações institucionais é mais pós-graduação para frente. Também proliferaram, porque esse é um nichozinho de mercado, comparando com marketing, RH e finanças, mas que tem crescido de forma substancial. Então, se eu tinha planejado, não necessariamente desta forma. E porque a atuação setorial que você pontuou, ninguém faz nada sozinho. Nem uma empresa grande, nem a gente. Então, é um time grande, ou que se não é um time robusto, preparado, diversificado. Acho que essa é uma coisa importante, né? A gente, que é mulher, tem que falar disso, né? E diversidade não é só gênero, é gênero, mas é etnia, é formação. Né? Eu lembro que uma vez eu fui numa empresa que todo mundo é engenheiro agrônomo, do gestor de RH ao presidente. Então, assim, a gestão é uma diversidade também de formação acadêmica, de vivência. Diferentes pensamentos, visões de vida, né? Então, hoje eu lidero um time que você tem pessoas baseadas na Arábia Saudita, em Omã, na China, na África, pessoas locais. E eu posso dizer para você que acho que o que une muito as pessoas eu gosto muito de falar sobre isso, é a humanidade. Assim, parece meio óbvio, mas assim, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer que a sua família fique bem, todo mundo quer se dar bem com as outras pessoas. Assim, claro, tem as exceções, mas eu digo, quando você está nesses times diversificados, é muito legal ver como as pessoas trabalham juntas, mesmo com a diferença de fuso horário, com a diferença de formação. Então, tem um grande aprendizado nosso, né? Porque a gente tem a mania de ver as coisas com o nosso viés. Então, entender isso, né? Cultura, a gente não tem que achar nada dos outros, a gente tem que respeitar. Né? E assim como eles também nos respeitam. Né? Então, ou seja, dentro de tanta diversidade, o que você está dizendo é que mais do que divergência é procurar convergência. Exato. E a convergência está na humanidade. Olha que interessante, né? Num mundo tão árduo, né? Como a gente fala, tão árido como a gente fala, é a humanidade que vai fazer a diferença aí no ambiente corporativo. Quais têm sido os desafios dentro disso, né? Porque você trouxe aí muitos países, né? Uma atuação não só interna, mas externa, diferentes culturas. Eu imagino que são tantos, mas assim, o que tira hoje o teu sono, o que te preocupa, que desafios você tem na tua função? Olha, a gente vive num mundo em constante mutação. Então, assim, tentar traduzir para o negócio, alimentar o negócio para que possa explicar e se preparar para os desafios futuros é um trabalho muito nosso. Então, entender a dinâmica de geopolítica, o que isso interfere com aquilo, como que um determinado fato histórico acontecendo do outro lado do mundo pode impactar o meu caminhão que está transitando, o navio que vai chegar, um M&A que a gente possa fazer. Então, o nosso trabalho é trazer muito desse elemento estratégico da gestão de risco de uma organização, né? Não deixa de ser. Não é só do risco, tem oportunidade, então também ficar atento às oportunidades para o negócio. E é por isso que a área de relações institucionais tem se desenvolvido tanto. Porque a gente parou de ser aquele só regulatório do passado, de como é que eu faço para cumprir isso que o governo mandou, mas como que a gente também propõe mudanças e evoluções de política pública. E aí tem a ver um pouco com a questão setorial que a gente comentou antes. Então, como é que a gente ajuda a trabalhar o setor junto com o governo, com a sociedade civil, para que a gente faça mudanças e evoluções de política pública nos setores de interesse. Então, eu vejo hoje em dia, nos meus maiores desafios, traduzir esse mundo em constante movimento, que às vezes a gente mesmo fala, gente, como é que a gente explica isso para alguém, né? Eu acho que essa é uma coisa. Como é que explica? Então, eu acho que assim, traduzir para o negócio. Eu entendo que outro desafio é a gente se continuar trazendo nossos times motivados e interessados, porque hoje em dia as expectativas das pessoas nas organizações são todo mundo quer virar gerente em um ano, ser promovido todo ano. Então acho que essa gestão das pessoas é um desafio
para nós. Até você comentou, eu não sou geração milênio, mas eu penso assim. Isso tá meio confuso, né? Porque antes a gente tinha cada um no seu quadradinho. Hoje as bases de poder das relações trabalhistas mudaram, né? Antes a empresa tinha esse poder, hoje o colaborador, dependendo de como está o mercado, se aumenta desemprego ou não, a decisão pode estar mais de um lado do que de outro. Então tudo isso é muito novo para todo mundo, né? Eu acho que um grande desafio que eu tenho também é essa sensação de legado, sabe? Porque na área institucional, você falou um ponto importante de influência, mas tem muito a ver também com empatia, que eu gosto muito de reforçar isso, porque não é só o que é importante para mim, o que é importante para você que eu posso fazer que vai atender a sua necessidade. Mesmo com concorrência, por exemplo? Mesmo com concorrência, porque a gente tem, eu costumo falar com os meus concorrentes nas reuniões que a gente tem setorialmente, imagina, né? Que assim, 80% da nossa agenda é comum. Os 20% que a gente não concorda, cada um cuida do seu jeito, vai dos seus caminhos. Mas nos 80% que a gente concorda, estamos juntos. E é isso que faz a diferença. Então, eu acredito muito na parceria. Porque a gente briga no ponto de venda. Mas na hora de querer discutir uma legislação para o Brasil, uma mudança de política pública, a gente tem o mesmo interesse, na maioria das vezes. Então, eu acredito que... E aí, quando você traduz isso, por exemplo, para um governo, olha, o governo quer desenvolver aquela região. De que forma a gente chega com nossa proposta de valor, digamos assim, que endereça isso? Né? Então, eu acredito muito nisso. Eu sempre tento pensar se eu estivesse do lado de lá. Que legal. E do lado de lá, não só empresas, não só governo, mas também as associações, eu diria, né, de classes, como você falou, mas mesmo a comunidade local, né? Exato. Eu fico imaginando essas regiões que a gente tem ainda muita necessidade de desenvolvimento, principalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros, né? A gente tem uma população carente, né? A gente tem uma população que precisa, não só do governo, mas que as empresas também possam atuar de forma mais efetiva na região. Porque a gente que gosta de hashtag, né, além do diplomata corporativo, é o que a gente brinca de... A gente brinca, mas assim, a gente fala bastante de esse ativismo corporativo, que a gente ajuda a mudar. Né? Tem várias pesquisas que falam sobre o papel das empresas no desenvolvimento regional, desenvolvimento das comunidades. Então, liderar uma fundação, um instituto que as empresas têm hoje em dia é uma outra forma de você captar, né, esses insumos e conseguir apoiar as comunidades através do que você faz. Eu sou uma indústria de alimentos, como é que a gente constrói esse caminho, né? Que bacana. Agora, você falou tanta coisa que eu fico pensando, que horas ela dorme? Você está pensando a mesma coisa que eu? Como é que é a tua vida pessoal? Como é que você concilia tudo isso, né? As viagens, as grandes responsabilidades, a família, o teu lazer, o teu tempo de descansar e se reenergizar. Eu gosto muito do que eu faço, sabe? Assim, e eu já escutei vários feedbacks também. Nossa, mas você vai pegar mais uma coisa, depois você não vai dar atenção para aquela. Eu acho que assim... Primeiro, eu sou uma pessoa bem organizada, né, com a minha vida, com as minhas coisas, então acho que isso ajuda muito, né? A outra coisa é que quando as minhas filhas eram pequenas, eu tive uma retaguarda, né, para me ajudar. Não foi 300 babás, como algumas pessoas têm, mas assim, a escolinha, tinha uma pessoa que me ajudava, o pai presente, então isso também acho que colaborou. Hoje em dia, além de ser uma pessoa organizada, eu tenho um time nota 10. E assim, gente que comprometida, além de competente, comprometida. Que né? legal. Acho que essa é uma coisa que eu sempre falo, assim, currículo é importante? É importante, ainda mais aqui falando pessoal, principalmente de gestão RH. Mas eu digo que eu li outro dia alguma coisa semelhante, mas eu falo assim, eu contrato, é o brilho nos olhos, é a energia, porque como na minha área pouca gente tem a formação, a gente tem que formar, porque não tem faculdade de relações institucionais ou coisa desse tipo, então eu contrato gente que tem vontade, que quer mudar o mundo mesmo, sabe? E isso te facilita a tua vida pessoal, porque você pode... Porque você tem gente bacana, você confia nas pessoas, elas são competentes. Além disso, uma coisa também que eu acho importante, eu sou muito informal.
na gestão. Então, eu acho que isso ajuda as pessoas a se aproximarem e, ao mesmo tempo, elas se sentem com autonomia, empoderadas para tocar. Então, eu acho que ser organizada, ter time muito bom e gostar muito do que faz. É fácil? Não é. Né? Tem dia que você fala assim, eu preciso das minhas férias, já estou trocando os dados aqui. Falta? Mas assim, quando você vê o impacto nas pessoas ou das coisas que você faz, e eu costumo dizer que, principalmente na questão feminina, né, que a gente né, aqui labuta muito para a questão de liderança feminina, eu me inspirei em algumas mulheres, como eu te falei, e tem outras, né? Espero poder hoje fazer alguma coisa que torne para as minhas filhas, para as suas, para as filhas das pessoas que eu conheço, um mundo corporativo mais, não sei se mais fácil é a palavra certa, mas talvez mais justo, ou talvez mais livre. Talvez a palavra seja essa, um pouco mais livre para elas. Que bacana. Porque a gente sabe o que a gente já passou, né? De dificuldade, de descrédito e tudo mais. Então, eu penso muito nisso. Que bacana. Eu não sei você, mas a minha vontade de ficar aqui conversando horas com a Grazi, mas a gente tem um tempo. Eu queria, Grazi, muito te agradecer que você está aqui. Obrigada. A gente vai continuar conversando nos bastidores, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, um conselho, a tua mensagem mesmo, com toda essa tua experiência, né, com esse todo teu olhar, para todo mundo que está ouvindo. Eu sei que a maior parte que vai nos ouvir é mulheres, mas para os homens também. Acho que uma coisa importante é que nunca é tarde para mudar. Eu mudei de carreira aos 35 anos. Né? E às vezes quando eu estou conversando com gente mais jovem, eu falo assim, não, mas não sei se eu mudo. Eu falei, quantos anos você tem, meu filho? 26 anos. Eu falei, filho, você tem a vida inteira pela frente. Então assim, nunca é tarde, sabe? Acho que essa é uma coisa que eu queria reforçar. E quando você gosta do que você faz e quando você se encontra com o que você faz, você tem sucesso. Isso, olha... às vezes é a sensação que nunca vai acontecer, mas acontece. Então, muito esforço, muito trabalho, falar com as pessoas, conta com as pessoas e acredita em você. Acho que é isso, acreditar, né? Como você falou bem no início, você foi lá, não tinha experiência e foi. Vai. Sabe assim, vai. Já dizia a avó da gente, o não você já tem. Vai. É meio isso. Que legal, obrigada, Grazi. Eu adorei estar aqui com você, obrigada mesmo. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio da série Mulheres.